Oi, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Bem-vindo ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Natan e quero hoje começar junto com vocês um quadro aqui. Esse quadro nós vamos falar sobre as parábolas. Então, Jesus, durante o ministério dele, ele falava muito por parábolas para os seus discípulos e nós queremos comentar ela com vocês. Pegar aquilo que nós temos de importante, aquilo que nós aprendemos com ela. Então hoje é o primeiro episódio disso e nós vamos falar sobre o filho pródigo. Talvez seja a parábola mais conhecida da Bíblia. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre o filho pródigo. Então vamos ler juntos aqui. Você pode acompanhar comigo se você tiver com a sua Bíblia aí, ou vai estar aparecendo aí na tela para vocês. A parábola do filho pródigo está em Lucas 15, a partir do versículo 11. Vamos ler juntos aqui. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava se alimentar do que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para a casa do pai. Vinha ele ainda longe quando o pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Ele informou: seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio este seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, resumidamente, essa parábola que é bem conhecida, o pai ele tinha 2 irmãos, e o irmão ele pega a herança dele e vai para uma cidade distante. Lá ele gasta todo esse dinheiro, a ponto de trabalhar cuidando dos porcos e desejar o que os porcos comiam. E ele se lembra de como era bom quando ele estava com o pai dele. Então ele pega as suas coisas e ele volta para a casa do pai, e o pai recebe ele com braços abertos e faz uma festa para ele. E o que nós aprendemos com isso? Que às vezes nós somos esse filho que se afastou do pai. Ou nós conhecemos essas pessoas que pegaram tudo para si e foram, como fala no versículo 13, para uma terra distante e viveu a vida e desperdiçou tudo que tinha. Tudo aquilo que recebeu ele gastou. Mas o que eu vejo de importante aqui é que um filho ele não deixa de ser filho por causa das atitudes dele. Se você tem um pai, se você tem uma mãe, se você se afasta
e vai para o outro lado do mundo, você não deixa de ser filho dele. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é uma formação de identidade de quem ele é. No versículo 19 fala assim: eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então, no momento em que nós tomamos uma atitude errada, no momento que nós caímos em Deus, nós pegamos aquela identidade que nós tínhamos e escondemos ela. E falamos: eu errei e agora não sou mais filho, eu não tenho mais aquele direito. E o filho pródigo, ele volta e diz que não é mais digno de ser chamado filho, e ele fala: me aceite como um dos seus trabalhadores. Quando eu leio isso aqui, eu lembro de Gálatas, que Paulo se refere exatamente a isso. Olha que incrível que Paulo diz. Digo em Gálatas 4, no versículo 1, digo mais isto: enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como um escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo, que é o que o filho mais velho diz. No versículo 29 de Lucas fala que: mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. Então Paulo está falando exatamente disso, de o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo, que é o que o pai do filho pródigo diz para ele. Enquanto é menor, há pessoas que tomem conta dele e cuidem dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. No versículo 6, e para mostrar que vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações. O Espírito que clama: Abba, Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Então, quando nós éramos menores, como nós éramos igual o filho pródigo, nós éramos escravos. Escravo, talvez, das coisas desse tempo, escravo do mundo, escravo das redes sociais, de tantas coisas que nos influenciam. Talvez nós éramos presos a isso, a influências desse mundo. Mas agora que Deus enviou o seu Filho, ele nos tornou filho de Deus. E quando o filho pródigo ele volta para o pai dele não o recebe com um apontamento de dedo, falando: filho, você errou, você estava no caminho errado, você gastou tudo que eu te dei. Mas fala que o pai dele, vendo ele vindo, corre em direção dele e o abraça. Então, quando nós voltamos a esse lugar que o filho pródigo voltou, nós recebemos essa identidade de que somos filhos de Deus. E para mostrar que somos filhos de Deus, Gálatas 4, no versículo 6, fala que para mostrar que vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. Paulo estava exortando a igreja de Gálatas porque eles estavam fugindo do caminho. Eles estavam correndo para outra direção, exatamente como o filho pródigo. Mas é isso que nós temos que entender, de que existe um lugar para voltar, existe uma casa para voltar. E o filho pródigo foi exatamente assim. Ele voltou e o pai dele fez uma festa para ele. Nós aprendemos que nós somos filhos, nós temos acesso a Deus. O pai fala: filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu também. Então nós entendemos que é esse lugar que nós devemos estar, na casa do Pai, sendo cuidado por Ele, sendo transformado por Ele. E mesmo que, se você errar, porque todos nós erramos, mas mesmo se você errar, mesmo se você sair, ainda existe um Pai de braços abertos para te abraçar de novo e para te receber de novo. Então, aqui mostra a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor dele, o amor de Deus para nós. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com aquele amigo.
Vai estar aparecendo outros vídeos aí para você assistir depois daqui. Então curte, comenta o que você achou, se inscreve no canal se você gostou desse estilo de vídeo. Falando das parábolas, já deixa aí o seu gostei e até semana que vem. Fica com Deus.